Oi, oi! Estamos dando início ao nosso 29º episódio do Mentoria Eleitoral Podcast. E eu espero que vocês estejam nos acompanhando, porque a cada episódio um convidado mais especial que o outro. Dessa vez a gente trouxe alguém que faz campanha no Amazonas, no norte. Ele é de Belém do Pará. É isso aí, até no nome, né? É o Patrick Paraense, que é especialista em comunicação política e institucional, profissional com mais de 20 anos de atuação em inúmeras campanhas vitoriosas no Legislativo, no Executivo, sindicatos e entidades de classe. Desde 2014 está à frente da Troika Inteligência Política, agência que contribuiu, nesse período, para a eleição de 76% das campanhas realizadas. Em 2022, foram 8. Um senador, 3 deputados federais e 4 deputados estaduais. Além disso, Patrick é fervoroso torcedor do Remo. Não é isso? Conta pra nós a tua história. Muito bem. Na verdade, eu vou começar falando pelo Remo, né? Afinal, tem que ter prioridade as coisas. Tem que ter prioridades. E uma coisa que eu nunca coloco na biografia, que já reclamaram em casa também. Sou pai da Isis, da Pietra e do Petros. Importante. Sou esposo da Andréia. Sou pai da Jessie, que é a nossa caramelo, e sou avô do Shelby, do nosso cachorro também. Já tem então, até neto. Assim. Já sou avô de cachorro. Na verdade, o cachorro é o dono de casa, né? Tanto que o grupo da nossa família é casa da Jessie, do Shelby e agregados, entendeu? Porque eles que mandam lá. Né? Muito bom, seja bem-vindo, Patrick. Muito obrigado pelo convite, é uma honra. Na verdade, vocês que já têm esse nome marcado aqui no mercado, são referência e estão, além disso, abrindo espaço para outros profissionais. Então, acho muito legal gestos como esse. Então, eu agradeço de antemão. São poucos os espaços que se abrem para que a gente possa conversar francamente sobre comunicação política, falar sobre marketing, sobre o nosso mercado. Então, recomendo você aí. Veja, compartilhe, assista os outros episódios também, que vai ter muito ensinamento e divulga, que um dia você pode estar aqui também. É isso, muito bom. E conta pra gente um pouco como foi a sua trajetória, né? Você tem uma trajetória aí que começou, né, lá atrás, em juventude partidária, enfim, e hoje você é um grande empresário aí do nosso setor. Como é que foi você construir essa sua história? Eu acho que se eu não tivesse me criado na periferia de Belém, e ter tido a vida e a vivência nesse espaço, eu não estaria aqui hoje conversando com vocês. Na verdade, eu acho que as nossas experiências elas vêm a partir das nossas ausências também. Né? Então, eu cresci num espaço onde você tinha ausência do Estado, né? Você tinha ausência de serviços. Então, quando a criança começa a problematizar, né, o porquê, né, os porquês e tudo. Eu tenho pais assim, muito, muito ativos, né, que lembro muito bem, assim, muito trabalhadores, né? E na periferia que a gente morava lá em Belém, era um lugar onde, infelizmente, por conta dessas ausências também de muita criminalidade, mas também do povo muito trabalhador, né? Então, nossos pais conseguiram nos proteger bastante disso e conversavam, né? Então, a gente tinha o costume de estar problematizando as coisas, né? Eu não lembro de quando eu não fiz política, né? Meu pai conta a história que eu lembro relativamente que com 5 anos de idade eu fui impedido de entrar num ônibus, um ônibus específico e tal, porque toda vez que eu ia lá eu começava a falar mal do ônibus, do transporte, de ser lotado, entendeu? Então o motorista não queria abrir para mim, eu tinha 5 anos de idade, né? Já estava protestando contra o transporte público. Né? Então, e uma coisa bem assim, como criança, né? Assim, eu via meu pai e minha mãe trabalhando muito, e a gente com muita dificuldade ficar sempre, mas se meu pai trabalha tanto, por que a gente não tem as coisas? Né? Se a lógica é você trabalhar e ganhar, né? E aí você começa, depois essas perguntas vão suscitando outras, né? Então, a partir disso eu passo a participar da Pastoral de Juventude, aí na Pastoral de Juventude da igreja, comecei na Pastoral de Juventude, uma experiência singular, né? Como o Paulo Freire fala, a cabeça pensa a partir de onde os pés pisam, né? Exatamente. Então eu vim desse não lugar, né? Do lugar das ausências e tudo mais, que é o lugar comum de muita gente, né? Não sou infelizmente eu sou a regra, não sou a exceção, né?
E quando eu tenho esse contato com a PJ e começo a conviver com outros jovens, eu percebi que aquilo era legal, né? Tá junto é bom, né? Sim. E tudo mais. E eu brinco sempre que a mesma sensação de um jovem que vai também para uma gangue, que vai... É a necessidade De do ser humano não pertencer. estar só, de pertencer a algo. Sim. Então, na Pastoral de Juventude, eu começo ali a entender um pouco. E tem uma... E Depois ninguém conseguiu, você falou, agora eu lembrei de alguns amigos ali do ensino médio que também era da pastoral, e como é fundamental esse trabalho, né? Porque ninguém chega onde eles chegam, né? Exatamente. Pastoral tem uma capilaridade e construiu tantos Patricks aí ao longo da história que é fantástico. E eles são fundamentais para esses lugares de onde eu vim. Eu era criança, eu via os jovens passarem, indo para as reuniões e tudo, e eu esperava chegar, digo, um dia vai chegar a minha vez para eu ir para uma reunião. Eu achava assim, participar de uma reunião, quando falava assim, uma coisa, e hoje, meu Deus do céu, todo dia um monte de reunião. Mas assim, quando falavam, assim, eu lembro a primeira vez que eu fui para uma reunião. Sensação de importância. Exatamente, assim, eu fui para uma reunião lá na comunidade, do grupo de PJ, quando me convidaram, e assim... Fui para uma reunião, fui convidado para uma reunião. Me preparei o dia todo, me sentindo importante e tal, né? E isso foi muito legal. Acho que isso determinou muitas coisas da minha visão política também, né? Porque eu brinco que teve uma... Um dia desse eu coloquei uma música, eu sou péssimo para cantar, mas depois coloque aí Axé, o nome da música, mas ela é assim: irá chegar um novo dia... Um novo céu, uma nova terra, um novo mar. E nesse dia, os oprimidos, numa só voz a liberdade irão cantar. Isso era a nossa música na igreja naquela época. Então tu imagina assim, se transporta agora para 2024, o que é falado na maioria das igrejas, né? Então, foi na igreja que eu entendi que a nossa forma de mudar o mundo é mudar o espaço que a gente está. E aí passo a me organizar em partido político, né? Fui militante de juventude partidária muito cedo, com 14 anos, entendeu? Então, e essa trajetória foi muito marcante assim, na minha vida e no que eu faço hoje também. Sim. Ela, na verdade, ela te conduziu para o que você é hoje, né? Com toda certeza. Mas como é hoje ser alguém que é um consultor político, que traz essa bagagem? Qual a diferença que você vê em pessoas e profissionais que têm uma bagagem como você tem? E aí eu imagino que o Glauco te ouvindo, ele tá vendo muitas semelhanças nas histórias de vocês, né? Que começaram na juventude partidária. Qual a diferença que você vê, assim, entre profissionais que têm essa trajetória e essa bagagem? Bem, assim, primeiro, acho que a vivência, né, ela te dá uma bagagem de tu conseguires entender o processo prático da construção, né? Porque assim, é muito importante a academia, assim, não vou rejeitar essa experiência. Desconstruir, né? Não vou desconstruir, isso é muito importante. Mas assim, eu em 89, eu lembro bem, assim, na campanha do Lula, eu tinha 7 anos de idade, 8 anos de idade, e o que eu podia fazer era pegar, limpar o panfletinho para reusar, né? Sim. Mas era a minha tarefa. Mas vivendo aquilo, de entender que eu fui já o garoto que entregava o panfleto, o cara que estava com a bandeira numa esquina, o cara que pediu o voto, mas também fui o coordenador de campanha, também fui o assessor, fui o dirigente de órgão. Então, fui também nessa trajetória dirigente partidário. Então, nisso tu vais entender essa cadeia, né? E aí tu passas a dar importância também para essas tarefas. Assim, eu hoje, quanto profissional, o que a gente faz na agência, eu sempre digo o seguinte: a gente tem que tentar sempre ler a linguagem desse cara que leva a tua campanha para a rua. Né? Eu não posso fazer uma campanha falando Lé e o outro entendendo Cré, porque a minha tarefa ela é uma, e eu até falei recentemente isso no Compol, que nós estávamos juntos. Né?
todas as tarefas de campanha são importantes. É uma engrenagem. Né? Então, você falou que a campanha é um organismo vivo, é um né? organismo vivo, né? Perfeito. Que eu tenho que compreender a política em torno de uma campanha, não só a macro, mas a micro. É a política da relação. Eu sempre brinco que cargo não é o poder, relação é poder. Né? Então, às vezes, tem um cara lá numa coordenação de campanha que não dá nada para ele, e é aquele cara que é o homem ou a mulher que o candidato ou a candidata escuta. Sim. Né? E essa pessoa tem um peso de avaliação importante, né, para o cliente. E tem um peso de avaliação da cidade, do estado, do espaço que tu tá. Então, a política, ela é algo que e eu acho que o legal dela, inclusive, que ela não é uma conta simples, né? Ela não é uma... Então, ela tem muitas variáveis. Não é uma ciência exata, ainda bem que não é. Então, hoje, na agência, a gente entende, eu acho que muito por essa minha vivência e de outras pessoas que se agregaram ao processo, que é muito importante a gente fazer comunicação do jeito militante. Sim. Né? E quando eu falo fazer comunicação militante, eu não estou dizendo de fazer comunicação sem ciência, sem estratégia. Eu falo de fazer uma comunicação pensando no nosso receptor. Sim. Eu acho que a grande diferença é que você não se comunica para você. Né? A gente tem que entender com quem. Essa é a grande mudança que a modernidade trouxe, né, para a comunicação. Porque antes, olha, eu tinha um produto, olha, esse aqui compra e já era. Hoje eu tenho que interagir com esse... A comunicação não é o que você fala, é o que o outro entende, né? Exatamente isso. E a militância, eu acho que ela traz um ingrediente que eu considero muito importante nas campanhas eleitorais, que é a paixão. Então, paixão acho e persistência. É verdade, são resilientes, né, os militantes, porque eles acreditam, porque tem um propósito, e isso os faz conduzir sem desistir, né? Sim, exatamente. E assim, e hoje a gente conseguiu, na verdade, posicionar a Troika dessa forma. A Troika é uma agência de comunicação política progressista, né? Só trabalhamos com candidatos e candidatas do campo progressista. E as pessoas falam assim, poxa, Patrick, mas isso não é um limitador para... Não é. É uma opção, é uma escolha de recorte de mercado. É uma também, segmentação, né? É uma segmentação importante porque também é algo que eu domino. Há anos atrás, quando tudo era mato, quando a gente criou a Troika, nós tivemos uma experiência com o glorioso Clube do Remo. Ah, você falou que ia começar contando sobre isso. Então vamos falar do Remo aqui. A Troika começa, na verdade, a gente começou numa campanha em 2014, a gente organizou um time para tocar uma campanha. Era uma campanha para deputado federal. Ok. E perdemos. Mas foi uma experiência. Foi seu primeiro cliente. Meu primeiro cliente. E depois disso, fomos atender o Clube do Remo. Muito mais numa tarefa militante, da paixão, do amor, né? Que o Remo não é apaixonado, o Remo ama o seu clube, então o remista ama o seu clube. A paixão passa. O amor, ele é eterno. Então, e a gente começou a fazer o trabalho e a gente não sentia que estava dando liga. Aí um dia eu tive uma ideia, falei com meu irmão, que trabalha comigo, disse assim, cara, bora selecionar entre os torcedores. Jornalista, design e tal, vamos fazer uma seleção entre os torcedores. E foi um sucesso. Assim, foi um sucesso. Fizemos coisas muito relevantes, muito boas, que a gente tem muito orgulho até hoje, porque a gente entendeu que o amor, que esse sentimento, que esse pertencimento é um indutor para a comunicação bem feita. Depois disso, com o passar do tempo, as coisas evoluindo um pouco mais, não é de imediato que você constrói uma marca e diz assim, olha, eu só vou trabalhar com o candidato de centro-esquerda. Né? Não, na verdade, fazer muita campanha e tudo mais. Mas, assim, é diferente, né? O gostinho é diferente, né? Quando faz algo que... Com todo respeito a quem trabalha para todo mundo, eu não tô... Né? Isso é uma opção nossa, entendeu? De realmente... forma de ver o mercado. Eu adoro Coca-Cola, tava tomando aqui. Assim, se me chamarem para fazer uma propaganda da Coca-Cola, eu vou adorar, porque tem bastante... a Coca-Cola tem um pouquinho de dinheiro, né? Dá para cobrar um pouco caro dela. E eu ia fazer muito bem, porque eu gosto, eu consumo, conheço o produto, né? Não sei a fórmula, né? Senão eu largaria esse mercado aqui, né? Mas se me chamasse para fazer de Pepsi, eu não ia fazer legal. Porque eu não gosto de Pepsi. Entendeu? Então, isso pode ser uma limitação minha, né? Tem gente que encara assim, mas eu tô
as contas estão pagas, eu tô feliz. Mas que eu me vou tá. parece que é um ingrediente que funciona, né? Porque aqui, Funciona. quando o Glauco te apresentou, ele trouxe dados, né, muito relevantes aí de quantos %, né, de campanhas que vocês já fizeram que foram vitoriosas e etc e tal. Você acredita isso a essa paixão? Eu acho que além do sentimento pelo que a gente tem, né, eu acho que é um compromisso também com números, né? Tanto que eu coloco assim na bio. 76%. Não vou arredondar para 80%, Sim. não foi. Sim. Tô buscando os 80%, né? Mas assim, eu acho que a era dos magos acabou, né? Sim. O cara que teve uma epifania, eu tive uma ideia maravilhosa, essa ideia vai virar um case, né? Então hoje nós temos na agência uma equipe muito boa, muito qualificada, assim. Eu tenho muito orgulho assim, do time que a gente conseguiu juntar. E eu digo que o meu maior talento é entender o que é feio e o que é bonito, né? Mas principalmente compreender pessoas e conseguir fazer com que esse time gire, né? Então o marqueteiro hoje, o consultor de marketing, ele é um gestor de gente, sabe? Eu tenho que compreender, como eu falei aqui no início, o cara da mobilização, o cara das finanças, o cara da organização. Eu tenho que compreender o meu time, entender a importância de pesquisa. Acho que o principal ativo de uma campanha é pesquisa. Eu prefiro errar com um conjunto de pessoas irmanadas numa estratégia, e aí você coletiviza a estratégia. Sim. E o que te dá esse elemento? É pesquisa também, né? É você ter uma análise boa, não só de ferramentas de métricas, que são importantes, mas também de pesquisas quant, quali, né? Eu tento sempre fazer uma junção dessas ferramentas para que a gente possa conseguir localizar o nosso objeto de comunicação, né? Para tentar daí traçar estratégias de performar, né? Em segmentação, porque é isso que tu falaste, a gente agora tem que entender, né? O eleitor, a gente já não impõe a nossa, Agora, Patrick, nossa ideia. a tua história é muito parecida com a minha, né? Como a Aline falou, eu te ouvi contando aí, me veio o filme na cabeça, né? Eu comecei também muito cedo, não na pastoral, mas no movimento estudantil. Depois fui para... Minha escola foi o brizolismo, né? Eu cheguei a conhecer o Brizola, cheguei a conhecer o Darcy Ribeiro, né? Porra, cara, que inveja. O Brizola eu ainda cheguei a ver aqui em Brasília, mas o Darcy Ribeiro, um dia desse eu estava aqui no Senado e aí eu fiz uma foto lá no busto do Prestes e do Darcy Ribeiro. Né? Tenho foto com os dois, né? Então, assim... O cara tá me matando de inveja aqui, ó. Mas, enfim, começamos muito cedo e tanto o caminho acadêmico quanto profissional sempre permeou a política, né? Eu sempre tive ali enredado nisso. Então, fiz governo, como você fez, fui dirigente partidário, como você foi. E eu noto hoje a potência que isso significa quando você vai para o mercado. Obviamente, qualificado para ir para o mercado, né? Não só com a experiência, mas com a qualificação técnica, que é fundamental. De ter uma visão 360 daquilo ali, de entender todos os lados, mas mais que isso, você consegue administrar algumas coisas que talvez, para quem não tenha tido essa vivência, não seja o mesmo feeling, né? Às vezes você entra no meio de uma campanha que você está lá assinando marketing, assinando a comunicação, mas você mediu uma disputa ali que você vê que é só chegar e conversar e que você sabe como fazer e você resolve ali, chama um, chama outro e fundamentalmente conseguir dar ciência para campanhas que muitas vezes já tem uma militância apaixonada, como a gente falou, disposta ao trabalho, né? Mas que se não fosse o teu toque, eles trabalhariam muito cavando pro lado errado. Sim. Né? E às vezes você fala a língua deles e consegue falar, galera, é isso mesmo, essa mesma paixão, essa mesma vontade, só que é pra cá que tem que cavar. É isso, assim, que eu até nas minhas palestras eu falo assim, ninguém pode mudar a direção da correnteza do rio, mas se você conseguir se organizar, você pode remar para a direção que você quer ir. Sim. Né? Então, eu acho que o grande problema hoje das campanhas é que elas são muito movidas por sentimento sem ciência. Sim. Né? Então, quando você consegue entender as duas pontas da equação, né, aí você consegue traçar o caminho. Agora, como é que tu vai fazer isso? Primeiro é entendendo você que trabalha com marketing,
Assim, marqueteiro, você não é a pessoa mais importante da campanha. Boa. Tá? Você não é a pessoa mais importante da campanha. Desculpa, tá? Porque tem esse sentimento Sim. também, E né? eu sequer acredito no contrário. Eu também não acredito em ciência sem sentimento. Sim, claro, Eu porque acho senão que vira também- número frio. E quando eu digo que o marqueteiro não é a figura mais importante da campanha, é porque, assim, tudo que a gente faz, esse trabalho de maestro, de uma orquestra, ela faz parte de um dentezinho dessa correia Sim. que tem que rodar a campanha, né? Que tem que mobilizar a campanha. Então eu tenho que entender a importância do cara da logística, que distribui o material. Sim. Eu teria que entender a importância do cara da mobilização, Sim. sabe? Então, Ainda mais no estado continental, como o Pará, né? Imagina que tem vários modais, tem voto que você consegue exato, a gente chegar estava falando aqui via dos terrestre. bastidores, né? É marketing multimodal. Assim, tem dia que tu tá aqui, tu pega um carro, pega uma balsa, tu vai dessa balsa, pega uma rabeta, da rabeta tu pega um avião, Tem um entendeu? bimotor. Meses atrás eu estava mas o que eu falo também sempre é o seguinte: você, candidato ou candidata progressista, né, que está assistindo essa entrevista, entenda, lá na Amazônia é internet, lá na Amazônia tem rádio, tem TV, mas é uma coisa assim. Sabe aquele cara que reclama de fazer uma mobilização, uma campanha, porque tem que pegar uma estrada e tudo? Cara, quem faz campanha na Amazônia faz em qualquer lugar. Né? Então, eu sempre digo isso. Quem faz campanha na Amazônia faz em qualquer lugar. Eu tive essa oportunidade de fazer uma campanha em Parintins e eu aprendi algumas coisas que eu não esqueço nunca. Por exemplo, lá eu entendi a importância da Voz do Brasil. Que a gente aqui, né, desliga o rádio, acha uma merda e tal, que interrompe ali a programação. Mas a Voz do Brasil, para muitos brasileiros, é a única maneira dele se informar sobre o que aconteceu no dia. Né? Muitas vezes o cara não tem... Eu não sei hoje, né? Já faz algum tempo isso, mas a Voz do Brasil era a maneira que ele sabia o que estava acontecendo no Brasil, porque nem Jornal Nacional ele assistia, porque não chegava sinal. Né? Então, assim, o rádio... né, ainda, eu imagino, né? De novo, tive essa experiência já há alguns anos. Se nas metrópoles ele é meio escanteado, né? Tem muitos lugares do Brasil que é talvez a estratégia, se não a central, uma delas. Né? Na verdade, assim, a rádio ela é muito importante nos municípios mais distantes do centro, como tu colocaste. Acho que em todas as cidades. No norte e no nordeste, principalmente. Né? Eu acho que não só a Voz do Brasil, né, mas eu acho que por isso, inclusive, tem um grande investimento por parte da extrema-direita em ter rádios. Né? E um erro da esquerda não ter optado por isso, na construção das rádios comunitárias e tudo. Sim. E isso é uma coisa que eu sou muito crítico, inclusive, à esquerda, de não entender a importância da rádio para a interiorização da discussão política. Né? Então, rádios comunitárias no interior do Brasil viraram rádios privadas. Sim. Né? É isso, tem dono, rádio comunitária tem dono. Exatamente. Né? Porque eles entenderam essa lógica, né? De você se comunicar com essa massa, que hoje não é só uma questão de exclusão, é uma questão também de cultura. Né? Hoje você tem, na verdade, assim, um nível de conexão muito maior. Né? Mas é aquela história dos multiformatos. Não quer dizer... Por exemplo, tem um município no Pará e outros estados da Amazônia que você, que é profissional, vai pensar uma campanha e você ignora o rádio, você ignora a mobilização, né? Você acaba assim, olha, eu tenho que pensar numa campanha instagramável. Né? O Instagram te dá muitas ferramentas, te dá muita coisa, então tu vai para uma campanha pensando nisso, nessa estética, nessa estratégia, e de repente lá o que mais funciona é o WhatsApp, mas tu não está planejado para pensar conteúdo para o WhatsApp, tu não está planejado para pensar conteúdo para o Facebook, né? Tu não está conseguindo pensar conteúdo para a rádio. Né? Qual a estratégia de rádio para municípios mais distantes dos centros da cidade? Então, a tua observação ela é perfeita. Ainda tem muito peso na Amazônia por conta de problema de conexão, de problema de sinal, mas eu acho que o problema maior é que hoje a gente tem também formado uma gama de profissionais que esse mercado é um mercado que ele está em franca expansão. Sim. Né? Nos anos para cá, com a discussão de fundo eleitoral, de fundo partidário, que é a mesma coisa que existia antes, sempre teve esse dinheiro em campanha. Né? Mas isso
demonstrou que existe um mercado, né? Então, também a oferta é muito grande. Tem muita gente procurando fazer campanha. Você pode fazer campanha de qualquer jeito hoje em dia. Sim. Né? Então, como também não tem nada que regulamenta, né, a profissão, né? Então, você pode oferecer vários tipos de serviço. E o que eu acho é que muitas vezes essa formação que a gente estava falando agora há pouco, dessa trajetória militante, ela falta, mas não é todo mundo que tem. Verdade. Mas o básico do compromisso com a informação, o básico do compromisso com a técnica também deveria ter, né? Sim. Então, acho que isso falta um pouco no nosso mercado. Então, às vezes, você chega com um formato pronto e tu quer impor esse formato àquele ambiente, né? Então, não adianta eu estar falando aqui de produção de conteúdo para um público que não está dentro daquela segmentação que eu estou acompanhando as pesquisas. Dentro desse contexto, Patrick, que o mercado cresceu, a gente sabe que os números aí vão girar em torno de 5 bi de FEFEC, né, de fundo eleitoral para essa eleição municipal. Contratem a Troika, por favor. Tá? Quando você pensou a Troika, a decisão de fazer uma agência com clientes segmentados, né, com uma atuação segmentada no campo da esquerda, campo progressista, partiu de uma estratégia comercial, de mercado, já nascer nichado, ou partiu do coração? Eu acho que, na verdade, eu já tinha tretado com toda a direita do meu estado. Nem se quisesse. Não tinha mercado, a praça, né? Você ferrou com aquela praça ali. Aí. Assim, aquela ponte ali eu implodi, entendeu? Não tinha um muro, não tinha uma ponte, né? Mas, além de ter tretado com toda a direita, eu acho que assim, como eu falei, eu respeito muito quem faz campanha para todo mundo, isso é uma questão mesmo pessoal, mas desconfie quando você vai conversar com alguém que diga você não tem posição política. E essa pessoa é um profissional político. Tu tem que ter ética de, além da minha posição política, eu vou te entregar o melhor produto dentro de uma estratégia. O que acontece, assim, a Troika nos últimos anos, acho que de 2015 para cá, né, a gente está muito mais nesse posicionamento. A gente já nasceu ali num momento político conturbado. Pós 2013, eleições de 2014, questionamento às urnas, né? Impeachment. Exatamente. Com o contexto de impeachment, terra plana, né? Gente orando para pneu. Então, assim, é muito difícil, sabe? Tipo, assim, optar por alguns diálogos, assim. Então, eu acredito que a nossa profissão ela é uma profissão que ela tem que ter compromisso com a democracia. Eu acho que o profissional... Até porque ela não existe sem. Exatamente. Né? Sem democracia não existe. De forma bem pragmática, né? É o que de vez em quando eu falo isso. Cara, se você não quer por convicção ideológica, pensa no teu mercado. Porque sem eleição, o que tu tem é propaganda de Estado. O que tu tem é ditadura, entendeu? Na ditadura não tem esse mercado. A gente não pode estar reunido aqui falando sobre política na ditadura. Né? Então, uma pessoa quando pega um cartaz e vai para a beira de um cercadinho para defender a volta da ditadura, porque ela não viveu a ditadura. Ela não sabe que não tem direito de falar. Então, eu sou muito intolerante com isso, assim, sabe? Realmente. Então, ia ser muito difícil fazer campanha, né? Que não é uma discordância metodológica, não é uma discordância partidária. Né? Na verdade, é uma discordância de vida. Porque fere seus princípios. Fere meus princípios, entendeu? Exatamente. Então, acho que obviamente, hoje eu entendo que existe, para além do campo da esquerda, existem políticos compromissados com a democracia. Sim. Né? Então hoje eu faço até um recorte mais... Eu atuo no campo democrático, acho que até preciso rever essa bio da Troika, e não faço campanha para bolsonaristas. Eu não tenho problema de falar isso. Sim. Você é bolsonarista e quer contratar a Troika, amigo, não vai dar certo. Você não vai gostar de mim, eu não vou gostar de você, mas eu quero que você seja feliz, mas não quero que você se eleja. Então não vai dar pra gente trabalhar. Sim. Entendeu? Mas, você faria o Jader? Que Jader? Barbalho? O Jader? O Jader, ele não é um cara de esquerda, mas o Jader é um democrata. Sim.
entendeu? E não é bolsonarista. Né? Então, senador, se você quiser, estou aqui. Eu acho que você traz elementos importantes, Patrick. Você falou antes sobre a habilidade de lidar com pessoas, e é uma coisa que a gente, inclusive, fala nas nossas palestras, que eleição, no final das contas, é sobre pessoas. Você tem um candidato, você tem as pessoas que estão trabalhando e você tem os eleitores. Então, saber lidar com pessoas faz toda a diferença. E quando você coloca, a forma que você coloca isso, essa habilidade que de fato você precisa ter, eu considero também ser um elemento fundamental para que as campanhas deem certo. E talvez esse também seja um dos ingredientes desse seu caldeirão, desse seu sucesso. Porque uma vez que você sabe lidar com pessoas, significa que você vai saber lidar com o candidato, você vai saber lidar com o time, que é quem vai levar a mensagem do candidato para as pessoas, numa perspectiva de redes sociais ou de quem está na mobilização, por exemplo, e você vai finalmente chegar até os eleitores e saber conversar com eles. Então, assim, como é que você considera que a evolução do nosso mercado em relação a esse tipo de habilidade de lidar com pessoas, inteligência emocional, como você considera que esses elementos, o quão importante eles são? Bem, fui pai com 20 anos, né? Eu tenho uma filha de 22, uma de 20 e um de 14, né? Então, eu sou mediador de conflitos. Né? então, acho que esse treino foi importante, né? Na política também, né? Fui pai de meninas, né? Então, eu brinco sempre lá na agência, quando o pessoal falam de terapia. Para fazer terapia. Eu digo, não, galera, é o seguinte, eu sou pai de 3. Não dá tempo. Mas, falando sério, eu acho que a grande diferença do nosso mercado é entender que as empresas têm que ser multiplataforma, tem que ser amplas, tem que ser plurais. A Troika é muito plural. E o meu papel enquanto gestor é entender que eu não, apesar de eu ter que ter uma visão 360, eu não sou um polvo. Sim. Né? Então eu não vou conseguir ter braço para tudo. Então eu tenho que entender o time que eu vou formar, tenho que conseguir montar uma cadeia de produção, de estratégia. Olha que fala, olha, você tem que ter o time tático, você tem que ter o time estratégico. Não vou aqui ficar falando de peixe, de propaganda, nada disso. Porque isso aqui é o básico, né, da orelha do livro de que todo mundo estuda. Né? Acho que tu falaste correto. Campanha é sobre pessoas. Então, quando eu entendo que a campanha é sobre pessoas, eu teria que compreender que ter um time com gente jovem, entendeu? Eles não vão ter toda a rodagem que eu tenho. Mas eles estão muito atualizados, né, com aquilo que está sendo feito, as linguagens e tudo mais. E tu ter ali um time também que compreenda, né, o teu rolê mais experiente, né, vai entender que tem que fazer liga. Vou dar um exemplo, por exemplo. Na eleição de 2022, eu vi um vídeo que estava na rede do nosso candidato a senador, que eu achei horrível. Esteticamente falando. Esteticamente falando, quem foi que fez isso aqui e tal? E era uma funcionária nossa lá da campanha que tinha 22 anos, a Monique, que ela é maravilhosa, menina, das meninas mais inteligentes assim que eu conheço na comunicação, muito. Né? E aí a Raeli, que trabalha com isso, não foi a Monique que fez, eu não gostei e tal. Quando ela me mostrou o resultado, tipo assim, 2 milhões de alcance e tal. Eu olhei e falei, vou calar a minha boca. Eu acho que não é muito o meu rolê. Tô errado, entendeu? Né? Que ela pegou, na verdade, assim, os erros de gravação, montou um videozinho estilo TikTok e tal, e o negócio explodiu, entendeu? Entregou muito mais do que coisas que a gente investiu bastante em produção e tá para fazer. Ou seja, aquilo que o meu conceito rejeitou era aquilo que o público que a gente queria se comunicar queria consumir. Legal. Entendeu? Então, depois de eu entender isso, eu fui ver a peça de novo e falei, cara, isso ficou legal. Entendeu? Porque humanizou o candidato. Exatamente. Mostrou que ele erra como a gente erra e ninguém quer ver um perfeitinho. Exatamente, né? Isso, entendeu? Então, comunicou, né? E não foi um erro. Isso é um método dos jovens de fazer. Tanto que hoje ela não está mais lá na agência, não está mais entre nós, né? E é uma pessoa que trabalhou hoje na comunicação do governador. Né? Cresceu muito na carreira e tal. É uma menina de 23 anos de idade. Isso é só um exemplo, né, de gente que é uma das comunicações que são destaques nacionais. Né? Sim, o El dele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele está em todo canto.
Mas, na verdade, isso é uma estratégia. O Helder é um caso de sucesso, né, da comunicação política. Né? Não falo da comunicação eleitoral. Campanha do Helder, muito boa, muito legal, mas assim, até as pedrinhas da rua sabiam que ele ia se eleger em 2018, né, porque era a fadiga de material do PSDB lá no Pará, depois de 20 anos. Né? Então ele tinha disputado a eleição em 2014, fez uma campanha ok, no ponto de vista do marketing eleitoral, mas a política já determinava essa vitória. Só que o Helder, a comunicação institucional, a comunicação do governo dele, é uma comunicação que primeiro entendeu o que o receptor, qual era o sentimento anterior. É assim, o Pará vindo de governos, a Ana Júlia, que foi governadora do PT, que foi um período em que foi interrompido o governo do PSDB, um período de 4 anos ao longo de 24 anos. Então, foram 20 anos de PSDB, 4 anos de PT, nessa tradição democrática recente do Pará. Então, foram 2 governadores velhos. Né? E a Ana Júlia, em 2006, durante a campanha, ela sofreu um acidente. Né? Teve uma queda no comício de um caminhão e tudo, e quebrou o joelho, quebrou o fêmur. Foi um negócio que ela passou o governo todo com muita dificuldade de locomoção. Não era para todo lugar que ela conseguia ir. No final do governo ainda quebrou ainda Meu Deus! A clavícula? A clavícula, a parte do ombro e tudo mais. Né? Então ela tinha muita dificuldade de locomoção. E o Almir Gabriel e o Jatene não rodavam o Estado. O Helder, ele dá uma sensação de presença em todo lugar. Cara jovem, mais arrojado, tudo mais. O Helder, de manhã ele grava um vídeo, olha, tô em Nova York aqui, chega no Pará de tarde e de noite ele tá em outro município. Né? Às vezes ele tá no lugar, no mesmo dia ele faz 6 municípios. Então o governo conseguiu passar uma sensação de presença. Né? E hoje as redes sociais do Estado, o trabalho que é feito ali pela SECOM do Estado é muito bom, porque é muito antenado com essa novidade, com essa galera nova e tal. Sim. Tanto que de vez em quando eles vão roubar alguém lá da Troika, né? Vão tirar alguém lá da nossa equipe e tal. Tudo bem, a galera tá evoluindo, né? Mas fica aqui a reclamação. Eu senti um ciúminho. Fica uma reclamação leve e tal. Mas é porque eles ficam antenados nos profissionais que estão no mercado. Sim. E o Helder, ele é um cara que ele apostou nisso. Eu até brinco que a família dele, o programa de família deve ser media training, né? Ele reúne os filhos e então, ô, crianças, vamos fazer o nosso media training de domingo? Porque todo mundo é muito bom ali, cara. Até as crianças. A esposa dele é maravilhosa na comunicação, os filhos, ele tem uma filha de 10 anos, entendeu? Que a menina é um monstro, ela pega o celular, ela sabe como se enquadrar contigo, fazer um selfie e tal, faz aquele sorriso e entrega o telefone, entendeu? Os outros filhos dele, assim, já tem um filho até... tem 16, 15 anos o guri, que já faz vídeo fazendo apoio aos políticos e tal, já tá treinando, né? Entendeu? Então ele entende essa importância da comunicação, né? Muito dessa comunicação digital, então ele aposta muito nisso. A comunicação do Estado em si é igual de todos os outros cantos. Drone, entendeu? Que ela Qual fala... é a fixação dessa galera com drone? Me que olhando de cima tudo é bonito. Entendeu? Entendeu? Mas assim, mas a humanização do Helder nas redes sociais é diferente. Né? Então, só a gente fez esse preâmbulo aqui falando dele. É um case de sucesso. Eu acho que não tem um governador. As pessoas falam muito assim, o prefeito de Florianópolis, o João Campos e tal. Cara, veja o Helder. Entendeu? Eu digo para todo mundo, se o Helder fosse governador de São Paulo, fosse governador do Rio de Janeiro, entendeu? E tal, o Helder era um dos caras que estaria despontando aí, porque ele é muito bom de comunicação. Como não estou aqui avaliando Bezerra, o governo. Né? Exatamente, eu não estou avaliando o governo nem nada mais, né? Mas na comunicação assim, se destaca muito pela estratégia de comunicação constante, né? Do governo a partir da rede dele. Assim. Tanto que eu acho que é um problema, inclusive, isso. Olhando a comunicação do governo. Entendeu? Porque o Helder ele é muito grande. E ele é muito grande na trend, ele é muito grande na imagem dele, ele é muito grande. Quando o governo precisa comunicar algo, vamos falar aqui de educação, vamos falar aqui de saúde. Se não for ele, entendeu? O resultado é esse, entendeu? Sim. Então, acaba que não tem o equilíbrio, e isso já fazendo uma crítica, né? Porque ele é muito maior do que a comunicação institucional. Sim.
entendeu? Então é uma comunicação muito dependente também da figura dele. Mas assim, para ele é um sucesso. Acho que nunca ninguém no Pará teve essa hegemonia política como ele tem. Se reelegeu com 70% dos votos. Então, ou seja, para além da comunicação, tem muita operação da política, né? Tem muita operação da política, assim. Então ele consegue fazer esse multimodal, né? Articula a política, dirige o governo, toca a comunicação. E comunica bem, né? comunicação Faz a comunica mensagem isso, chegar. entendeu? Então, Agora a gente falou um pouco do aspecto de quem não é seu cliente, né, natural nessa escolha de segmento, mas o que me vem à cabeça, até pelos resultados que falam por si só, é que quando você faz uma escolha segmentada como o que você fez e atua tanto tempo nesse mercado, ou seja, é especialista em setor, né, no campo progressista. Me diz aí, a Troika atende o Brasil inteiro e quem está nos assistindo e quiser contratar a Troika faz o quê? Vai aonde? bem, a Troika hoje a gente tem clientes de norte a sul do Brasil, podemos falar Que isso é legal. bem legal, né? Para uma agência vindo da Amazônia, a gente sabe toda a questão do bairrismo e tudo mais. Então hoje a gente ocupa uma posição no mercado, nesse nosso campo aqui, né? Que pensa essa comunicação 360, multimodal, né? Uma posição que nos orgulha bastante. Então hoje a gente atende clientes do Brasil todo e quem quiser nos procurar nas redes sociais, no nosso site, @Troika Política, né? Troika com K, não é isso? Troika com K. Né? É só nos procurar, fazer um contato com a gente, com o nosso comercial, me procurar nas redes sociais também. Então, o diálogo é constante. Hoje a gente tem a sede em Belém, né? E tem também o escritório em Brasília. Nós estamos, esse programa vai ser exibido às vésperas do período eleitoral propriamente dito, né? Ainda tem vaga? Bem, eu espero que agora, quando estiver passando no final do mês de julho, não tenha. Mas olha, se tiver, você vai ver nas redes sociais. Mas sempre tem, né? Você sempre dá uma forma de tentar. A gente não pega muitos projetos também, porque a ideia é que a presença ela é importante, né? Sim. Então a gente tenta ali, eu digo, não é porque é digital uma parte das campanhas hoje que vai ser sem presença, né? Eu sou o cara que eu vim da campanha tradicional, né? Sim, do mundo offline. Eu sou o elo encontrado, né? Eu não sou o elo perdido, né? Você está falando com elo, né? Mas é porque eu brinco que a nossa geração, né? Somos da mesma geração da política, ela é a geração que consegue dialogar com a turma da década de 70 e 80, né? E que consegue dialogar com essa turma agora dos anos 2020, 2010. Então, você já parou para tem pensar, Patrick, que a gente pegou a transição do analógico para o digital? Com toda certeza, Ninguém na verdade. mais vai viver isso. Eu tô um pouco fora desse papo, tá bom, gente? Agora eles vão ficar conversando entre eles, tá tudo bem. Essa é a minha Eu vou ficar aqui aprendendo. A minha primeira tarefa numa campanha na comunicação ia para o Centur, que é uma biblioteca que tem lá no Pará e tudo. Eu era ajudante do auxiliar de redação, né? Então, na verdade, o que eu era? Eu era o cara que ficava com rinite alérgica, indo lá garimpar, né? Me sentia o Indiana Jones. Né? Você era o Google humano. Exatamente, eu era o Google humano, que pegava ali. Eu lembro que uma das vezes que eu fiquei muito feliz foi que foi falado num programa um parágrafo de algo que eu pesquisei. Foi a minha vitória, né? Mas é porque era um outro momento, né? Então a gente realmente viveu uma revolução, nessa evolução de se comunicar, mas a base é a mesma, falar com gente. Sim. Né? E você agora tem várias ferramentas para falar com gente. E isso, assim, também é uma armadilha, né? Porque isso faz com que você também tenha a tarefa de pensar estrategicamente formas diferentes de se comunicar com esse público. Então, por exemplo, lá na agência, sempre falo que a gente tem assim um método. Que eu digo que a grande diferença do nosso método é que ele é o quê? Ele é o que todo mundo faz. Pera ainda. Pega papel e caneta, que agora o Patrick vai passar esse método pra gente, como você passou na palestra. Vai. Tá? Eu até anotei aqui os pontos, mas eu vou deixar aí você passar tudinho e quem tá nos assistindo vai anotar aí pra
minimamente saber conduzir a sua campanha. Porque você sabe que a gente vive uma realidade muito distante, assim. Agora, nas eleições municipais, tem gente que não tem recurso. E aí, a gente aqui no Mentoria também tem a função de ajudar, né, a galera que está tentando aí se eleger com poucos recursos. Então, o Patrick agora vai falar do método Troika. O que a gente chama de método Troika? Aqui, quando a gente coloca a pesquisa como primeiro ponto, é aquilo que eu falei no início aqui. As pesquisas e métricas. Né? Vamos lá, você tem aqui um cliente que ele é candidato a vereador, vereadora. Né? Ele não vai ter acesso a uma quali, ele uma não vai ter acesso, né? a uma quali e uma quant. Mas ele tem acesso às métricas dele. Né? Mas olha, saiu uma quant, uma quali aqui do candidato a prefeito, a prefeita, ele, em vez de olhar os números apenas isso, ele vai para a segmentação da pesquisa, olhar as perguntas, os questionários, ver como é que está localizado nos bairros, nos territórios, e ele faz um cruzamento disso com a audiência dele, para ele ver se, de repente, em determinado território que ele é forte, ele está conseguindo dialogar com a demanda do eleitor. Então, isso ajuda a orientar uma estratégia de conteúdo. Então, é muito importante esse trabalho de inteligência numa campanha, que é de você cruzar a informação. Né? Então, independente de estar fazendo uma campanha de deputado, estar fazendo uma campanha de vereador, uma campanha de senador, de governador, pesquisa é importante. Agora, geralmente o candidato a vereador, vereadora, ele acha assim, poxa, pesquisa para mim, Sim. Pesquisa é diagnóstico. Né? Então, ele vai, de repente, entender, olha, eu estou aqui inserido num bairro, e nesse bairro aqui a principal demanda é saneamento. Mas eu estou vindo aqui falar sobre esporte, meio ambiente, entendeu? Sabe? Então, o que é que ele faz? Isso te orienta a fazer um ajuste de conteúdo. Sim. Né? Então, assim, isso é importante para que a gente possa, depois disso, você tem isso quando eu falo no outro ponto, que é fazer um diagnóstico 360 do candidato e da equipe, foi aquilo que eu falei, tu precisa ler a política da campanha. Né? Porque você está ali, geralmente você vem prestar um serviço e você é convidado, né? Você é contratado. Mas ali naquele organismo já tem uma vida rodando. Sim. Né? Tem interesses rodando ali. Tem alianças e articulações políticas que foram feitas. Ou seja, ali tem um relacionamento estabelecido que você precisa se inserir estrategicamente. Você tem que ter uma estratégia para poder penetrar nesse organismo. Né? E aí sim você conseguir criar autoridade na campanha. Então, se você não tiver esse diagnóstico 360 numa campanha, do candidato, da equipe, você não vai entender quem é o cara que influencia no candidato ou na candidata, quem é o cara que tem liderança sobre a equipe, quem é o cara que pode ser ali o teu parceiro. Você tendo isso, você consegue fazer um planejamento estratégico, que eu falo o tempo todo, o planejamento estratégico que a gente tem que ter para uma campanha, não só pensando no resultado eleitoral, mas também no resultado político. Né? A primeira coisa que a gente tem que perguntar para o político é o seguinte, qual é o teu objetivo político dessa campanha? Sim. Entendeu? Porque às vezes assim, olha, não, eu quero me eleger. Todo mundo quer se eleger. Né? Mas só que tem que entender quais são as marcas que tu vai construir. Agora há pouco eu estava conversando com um amigo que ele está com uma campanha que a candidata está em primeiro lugar nas pesquisas. Ela é uma vereadora de oposição, está no segundo mandato, jovem, né? 40 e poucos anos, e ela não tem nenhuma memória do mandato dela. Tipo assim, os projetos de lei, vídeos, coisas que fez, entendeu? Não tem. Então eles estão tendo uma tarefa agora de garimpar isso. Sim. Por quê? Porque na verdade não foi pensado qual é a trajetória política. É o mandato pelo mandato, eu quero ter isso, eu vou ter alguém responsável da minha equipe só para estar arquivando essas coisas. Sim. Então é muito importante você ter um plano político para a campanha. Né? E isso é um ativo que te aproxima também do candidato. E o planejamento estratégico ele tem que ser algo que entenda aquilo que eu falei, que a campanha ela não é só o digital, ela não é só a comunicação. Não adianta ter um planejamento de comunicação e o planejamento de comunicação apontar diferente do que o planejamento da campanha. Porque eu posso pensar um monte de coisa e pode não ter orçamento. Se eu tenho ideia do orçamento que tem numa campanha ou do potencial de orçamento que tem, eu vou me planejar de acordo com aquilo. Né? Sim. Não vou pedir um helicóptero para cobrir uma área se o que eu tenho mal é o dinheiro da gasolina. Tá entendendo? Perfeito. Então não adianta eu colocar. Depois disso, você tem o diagnóstico da equipe. Você tem
pesquisa, uma estratégia de visão, você tem o diagnóstico da equipe do candidato, você tem um planejamento estratégico, financeiro, aí você vai pensar numa linha mestra de conteúdo. Como eu vou vender isso? Como eu vou comunicar isso? E essa linha mestra de conteúdo, você tem que ter um plano de editorias, é você entender assim. Não importa a linguagem, para cada linguagem, rádio, Facebook, TikTok, Instagram, entendeu? TV, eu preciso ter estratégias de me comunicar para esses públicos de forma diferente. Mas eu quero dizer que esse candidato é o candidato da renovação, é o candidato da mudança. Como é que eu vou vender isso para cada um? Então, independente da minha agenda, eu busco encaixar isso dentro de uma linha lógica de conteúdo, né? Porque senão tu vai estar o tempo todo só repetindo a agenda. Então, isso é um ponto. E tudo isso que eu estou falando aqui é para que a gente tenha o quê? Indutor de voto de mobilização. Porque se eu entendi a estratégia e pensei a campanha, o planejamento, a estética, né, de acordo com a minha leitura de território, se eu compreendo os limites e os potenciais da campanha, se eu compreendo a organização política, eu tenho que fazer a comunicação pensando em como instrumentalizar todo esse pessoal para que funcione na rua, funcione na rede, para que a campanha seja uma campanha que mobilize voto. Não adianta eu ser o candidato com o maior número de seguidores e não ganhar a eleição. É isso. Entendeu? Então, como eu falei aqui no início, o método Troika, ele é o básico, né? Ele só foi montada isso como numa disciplina absurda de assim, é esse o nosso objetivo aqui. Que acho que até um dia desse eu estava falando com uma pessoa da equipe. Pô, tu vai falar sobre isso, que eu queria inclusive mostrar como é que a gente fazia essa linha mestra de conteúdo. Eu disse, não, calma, tu não vai também falar isso numa palestra. Eu digo, mas eu já estou entregando aqui a cadeia. Ela, e por que tu está fazendo isso? Eu falei, porque isso a gente vai continuar fazendo. E quem tiver a melhor leitura, sim, vence. Né? Mas só pode vencer porque isso é o que unifica todo mundo. Todo mundo numa campanha quer vencer. O cara da mobilização quer vencer, o cara do financeiro quer vencer, o candidato quer vencer, eu quero vencer. Então a gente começa pelo que nos unifica. Todo mundo quer ganhar. Então aí você, que muitas vezes é alguém de fora dessa cadeia da política, né, que às vezes uma campanha ela é formada da seguinte forma. O candidato tem um grupo dele de confiança, mas tem uma liderança que se agregou. Então, pô, tem que ceder um espaço aqui. Né? Tem um outro cara, um outro ex-candidato que está apoiando, mas que ele também tem... Então, ele já tem ali e isso é a experiência da política partidária é importante, né? Porque tu consegue compreender a importância disso para o candidato. Que olha, essa galera aqui quem tá de fora só reclama, só acha ruim, exatamente. Não entende. Aí chega a turma da política, os técnicos, né? Da comunicação, chega os técnicos, não, isso aqui tá errado e tal. Às vezes o errado tá certo, entendeu? E às vezes o certo tá errado. Né? Porque a política não é uma equação simples. Então, quando você, que é profissional de comunicação, você entende a importância da política como orientadora do jogo, a gente, inclusive, consegue se colocar numa posição, eu acho, menos exposta numa campanha, né? E isso nos dá mais condição de influenciar positivamente no resultado. Sim. Porque, às vezes, tem muito marqueteiro autocêntrico, né? Eu elegi, tanto que na nossa bio a gente coloca, contribuímos para a eleição, que nós fazemos parte de uma cadeia, eu não quero eleger ninguém. Porque se eu tivesse o poder de eleger alguém, eu me elegia. Entendeu? Eu seria senador, não o Beto. Tá entendendo? Deve ser muito mais divertido ser senador do que trabalhar para o senador. Né? Mas ele reúne outros talentos e outras condições onde nós contribuímos com uma parte. Né? Mas ele teve articulação política, ele teve mobilização, ele organizou estrutura, ele organizou alianças, ou seja, nós fizemos parte de um processo. Eu particularmente me sinto muito mais à vontade nesse modelo em que a comunicação ela é fundamental, mas ela não é centrada, né? Assim, não é o centro, do que nesse modelo de super-herói, de mago, porque é uma tensão danada. Você chega numa campanha e todo mundo, aquele silêncio absurdo, todo mundo escutando o que o mestre dos magos vai falar. Exatamente. É horroroso isso. Né? Assim. E outra coisa, é um limitador também, porque também acabou a época de você fazer uma campanha para 10 milhões. Sim. Então, assim, se você consegue se posicionar como um gestor de inteligências,
você vai empoderar o teu cara da campanha também que vai ficar ali, e você vai ter condição de atender mais clientes. Então, é uma questão de estratégia também, né? Você ter centralidade na inteligência da campanha, você ter centralidade na política da campanha, compreender que você vende uma parte desse serviço, que é a inteligência comunicacional. E que eu tenho que ter um time qualificado para poder dizer, olha, Glauco, você é candidato, nós temos aqui acordo dessa estratégia, temos acordo desse planejamento, eu tenho aqui um profissional qualificado que vai estar te acompanhando, porque eu assessoro outras 4 campanhas. Mas eu vou aqui acordar contigo um período que eu vou estar aqui para bater contigo o geral da estratégia. Mas se eu sou o mago da campanha, eu tenho que tratar contigo, eu tenho que tratar com toda a cadeia, sim, entendeu? E aí o que é que eu consigo? Aí é uma estratégia, é uma dica de mercado, inclusive, invista num bom time para que você possa performar melhor também. Sim. Escala, né? Poder escalar. Claro. Eu me sinto muito confortável quando eu chego numa coordenação de campanha que a gente atende e consigo convencer do porquê de determinada orientação, por que a gente chegou naquele slogan, por que a gente chegou naquela identidade visual, por que a gente chegou naquela estratégia, do que ser algo tirado de um chapéu de mágico, né? Então, quando você consegue, olha, isso aqui é por isso, nós chegamos nessa escolha por conta disso, e todo mundo fala, porra, faz todo sentido. E aí você se sente parte sem ter que impor a partir de um nome de marqueteiro, né, qualquer vontade ali. Porque já aconteceu comigo de eu estar na campanha e assim, tinha um marqueteiro, né, um mago, né, e do cliente dizia assim, não, mas olha, eu dizia, você está errado, né, você está errado, o cara dizia, não, mas ele falou, faz o que ele disse. Mas tá errado, mas ele sabe. E depois deu merda. Sim. Entendeu? Aí você voltou a falar, eu avisei. Eu não disse só isso, eu falei, olha, tá aqui, eu te avisei, tá aqui a mensagem. Tá aqui, eu tenho provas e prints. Porque é isso, quando você compreende a importância da política na comunicação e para a eleição, você respeita isso também. Porque também, do nosso campo, também tem uma arrogância de achar que essa tarefa da política é menor. Sim. Uma vez eu estava conversando com uma pessoa e ela disse assim, oh, mas esse cara é burro, não sei o que. Eu falei, burro? Ele conseguiu um mandato, irmão. Sim. E a gente está trabalhando para ele. Entendeu? Sabe? Então, calma, né? Vai devagar, entendeu? Porque é isso. Se a gente entende que a gente faz parte de uma engrenagem, você não permite que ninguém te desrespeite, que aí você defende seu trabalho, sim, mas você também não desrespeita ninguém, entendeu? Uma vez eu ouvi um comentário idêntico a esse sobre um parlamentar aqui num contexto de atendimento, e eu falei, cara, são 513 deputados do Brasil inteiro. O mais burro ali conserta relógio com luva de boxe amarrado dentro de uma piscina. Exatamente, melhor. Lá no Pará eu digo sempre assim, cara, o mais besta aqui desenha uma vaca na parede e ordenha. Agora, Patrick, você no Compol, o evento, né, que a gente participou recentemente juntos, você falou que integra, eu queria saber se você integra ou se você é criador do movimento Fora Pitaqueiros, porque eu tô querendo saber como é que faz para entrar. Bem, na verdade, eu fui ganho pro movimento pelo Bruno, lá do Rio Grande do Norte. Ele que é o criador do movimento Fora Pitaqueiros. Ah, tá, ok. Então vamos dar um crédito aqui pro Bruno. Vamos dar um crédito pro Bruno. Bruno, estamos querendo participar também. E eu aderi e tô chamando gente para entrar também. Porque o pitaqueiro, eu digo assim o tempo todo, eu amo os meus sobrinhos, entendeu? Eu detesto o sobrinho de todo mundo. Porque tu tá ali com o candidato e tal, diz, não, pô, meu sobrinho faz isso aí. Eu falei, pô, então paga o teu sobrinho, cara, seja um tio legal, paga o teu sobrinho, não me paga, né? Mas o sobrinho geralmente tira emprego das pessoas, né? Mas assim, o pitaqueiro, ele é aquele cara que ele não tem compromisso com a inteligência, com a pesquisa, com a ciência, com aquele... Só que ele tá certo que ele tem a razão. Né? E às vezes esse cara ele tem uma influência na política, a gente tem que entender a diferença entre o influente e o pitaqueiro, né? O pitaqueiro é o cara que te critica e não te dá nenhuma sugestão. Isso, não tem solução, né? Pra nada. Eu sempre falo para os pitaqueiros assim, eu digo, amigo, tudo bem, mas me faz 2 sugestões, porque para mim crítica sem sugestão é vazia. Então, enquanto não tem uma outra ideia, eu vou seguir na minha aqui, né? E às vezes tem aqui também, aí tem outro tipo de pitaqueiro, né? Que é o pitaqueiro golpista, né? Que é aquele que tá aqui contigo, depois chega lá e olha, acho que tá errado, entendeu? Tem todo tipo, né? Porque isso é uma função das campanhas, né? Tem gente que se segura sendo pitaqueiro, né?
Então, assim, eu gostaria que as pessoas deixassem de ser críticos de post e fossem ler pesquisa, né? Fosse ver estratégia, perguntar assim, quer discordar de mim? Ótimo, eu adoro debater. Já assim, Patrick, me explica aqui qual é a estratégia de comunicação da campanha. Que eu posso te expor e tu vai dizer, olha, eu discordo disso aqui, porque eu tenho uma vivência nessa cidade, eu tenho uma vivência nesse segmento, eu acho que está errado a linha. Né? Isso já aconteceu várias vezes e eu mudo a rota, né? E tá tudo bem. Né? Agora, pergunta se tá errado, que já aconteceu isso, tá errado. Mas o que é que tu muda? Não sei. Só não tá legal. Então, irmão, assim. Eu lembrei aqui de um terceiro tipo, que agora a gente está vacinado, mas demorou um tempo para a gente diagnosticar esse pitaqueiro, que é o cara que, uma vez que você está contratado para a campanha, ele força a amizade, ele vira seu amigo e começa a te perguntar sobre tudo. Aí você, na amizade, vai falar, você acha, eu acho isso, acho aquilo, acho... Aí ele pega aquilo ali, vai lá no candidato e fala, cara, pensei umas coisas aqui. Esse aí é o cara que é o seguinte, esse aí geralmente eu quero contratar essa pessoa, porque tem gente que é bom tu ter perto, entendeu? Mas assim, esse cara, eu digo pra todo mundo o seguinte, que o mal do esperto é achar que todo mundo é otário, né? Então a gente tem que ter estratégia, inclusive, de como se relacionar com pessoas em campanha. Sim. Né? Porque na política é um negócio que a vaidade é do jogo. Às vezes o cara tá ali com o candidato que ele quer. Ele quer que o candidato vá para cima porque ele quer aquela vaga. Sim. Então, ele também, às vezes, o cara na coordenação da campanha, ele tem uma estratégia. Né? Para ele, pessoal, entendeu? Que é ou de obter poder dentro do mandato, ou de construir um espaço dentro do governo, né? Para a partir daí ter uma trajetória. E isso é legítimo. É legítimo. Quando você, profissional de comunicação, tem leitura disso na política, às vezes chega, eu já desarmei os caras. Tá, irmão, qual é a história aí? O que você quer, né? O que tu quer na parada aí? Uhum. Entendeu? Que assim, não te atrapalha, tudo me atrapalha. E aí funciona. Porque recentemente teve uma campanha que a gente estava com uma pessoa da coordenação, tava enchendo o saco. Eu falei, irmão, eu não quero teu lugar. Tá tudo certo. Mas se eu te ajudar, porra, tu vai estar bem, eu vou estar bem também, entendeu? Ganha todo mundo. Sabe? Né? Ganha todo mundo. Então eu não quero teu lugar. Eu não quero ser o número 2 do deputado, entendeu? Aquele cara que o deputado 11 horas da noite vai ligar no domingo. Eu não quero. Então, eu quero que ele não me ligue. Sim. Eu quero que seja a ti que ele ligue. Eu quero que depois de ele ter todo um grupo no entorno, ele quiser uma opinião, seja minha. Mas eu não quero ser o cara que ele vai perturbar 1h da manhã. Entendeu? Eu não quero. Sim. E por quê? Porque eu não tenho saúde mental para isso. Eu quero ver filme com a minha família, entendeu? Eu quero passear com meus cachorros, entendeu? Cabe todo mundo. Uma dúvida só em relação aos pitaqueiros e como você lida quando vem da família. Que é raro, mas acontece. Da família do candidato? Esses são os mais difíceis. Então, entendeu? Como é que você faz? É raro, mas acontece sempre. Toda a vida. Geralmente eu fico surdo. Ou eu finjo que concordo. Finge de louco. Tá tudo certo. Tá, essa parte aí, pô, vocês podem cortar, né? Porque a galera vai entender a minha, né? Mas não, olha, você que tá me dando pitaco nesse momento da pré-campanha, que porventura esteja assistindo isso aqui, eu tô ouvindo você. Tô falando do passado, tá? Tô falando dos pitaqueiros do passado. Mas sabe o que eu acho, Patrick? No caso da família, por exemplo, as pessoas querem se sentir parte. Lembra aquela coisa que a gente falou desde lá do começo, né? O sentimento do pertencimento, etc. e tal. Talvez, se a coordenação de campanha trabalhar um espaço para que a família tenha direito de fala e seja ouvida, a gente resolve um problema. Porque pensa, é a família, é a vida deles que está diretamente envolvida naquele projeto. As pessoas vão querer fazer parte, é natural. Não, com toda certeza. E aí a gente tem que... Aí eu acho que vai muito da sensibilidade do coordenador de campanha de chegar e falar, não, beleza, vamos colocar um espaço aqui, vamos, ajeitar um canto para que você tenha direito de falar e de ser ouvido. E eu acho Na verdade, na fase de diagnóstico de uma campanha, é muito importante tu ter essa leitura da família. Naquela segunda etapa lá do método, Sim. da avaliação 360 do candidato. Uhum. Isso é indissociado de família, entendeu? Sim. Né? Porque você, às vezes, tem muito candidato que eu não vou expor minha família, entendeu? Então, Só que hoje a gente entende que a gente está vivendo uma fase que todo mundo quer isso. Então acaba que e as campanhas são hoje... Talvez hoje ele sequer tenha essa opção. Exato. Porque talvez ele não queira expor, mas a oposição vai expor. E aí? Exatamente. Então a família ela tem que ser cuidada numa Sim, campanha, né? Concordo. Ela tem que ser cuidada, você tem que saber os problemas que porventura o candidato tenha de família. É o que eu falo o tempo todo. O médico,
ele enterra o erro dele. O advogado, ele prende o erro dele. O publicitário publica o erro, entendeu? Então a gente tem que tentar errar menos, né? Sim. A gente mostra pro mundo todo, olha, eu errei aqui, entendeu? Então, pô, eu digo o tempo todo, cara, não mente pro médico, não mente pro advogado e não mente pro teu marqueteiro, por favor. Porque até se tiver que criar uma história, né, ele vai ter mais criatividade do que tu, entendeu? Agora que eu falei que a gente já está se encaminhando para a parte final. A gente já tem mais de 1h e tarará de podcast, mas antes de terminar a gente faz o ping-pong do Mentoria Eleitoral. Então são perguntas que a gente pede que você responda de forma mais objetiva possível. E pode começar, Glauco. Política para você é? Ferramenta para melhorar a vida das pessoas. Um bom candidato precisa ser... disposto. O que não pode faltar para uma campanha vitoriosa? Equipe. As redes sociais são essenciais para vender o produto. Mas não pode sequestrar uma campanha. Campanha boa se faz com? Pessoas. Sensacional. Muito obrigada, Patrick. Foi assim, uma enorme alegria te receber aqui, escutar a sua visão, a sua sensibilidade que você tem, né, para os diversos assuntos, a sua experiência, a sua trajetória, que a gente aqui, né, ficou muito saudoso, porque tem um pouco a ver com a nossa também. Foi uma alegria te receber. Muito obrigada. Gratidão, Patrick. Foi sensacional. A gente recebe pares aqui sempre, né, colegas de mercado, talentos aí das diversas áreas de atuação. Mas quando você recebe alguém que, como a Aline falou, tem uma história parecida com a tua e você, de certa maneira, se enxerga de alguma forma, é um rapport, é uma similaridade, é uma conexão bem maior. Eu agradeço o gesto, a gentileza, entendeu? O convite, né? E espero que a gente venha aqui uma outra vez para falar de como é que foram as eleições de 2024, né? Vamos. Se funcionou tudinho bem, né? Mas assim, muito obrigado, você que está ouvindo, também assista os outros episódios, é importante. Bota a tua equipe para assistir também, se você é líder de equipe, né? Porque passaram pessoas muito boas aqui, passarão. Então espero ter colaborado também. Certamente. E agradeço e tenho certeza Fala só mais absoluta. uma vez suas redes. Olha, as minhas redes, as minhas pessoais é @PatrickParaense, tá? E da Troika é @TroikaPolítica. Né? Então, a Troika Política no Facebook, no Instagram, no Twitter, e tudo mais. Maravilha. E as nossas, só para relembrar, @Mentoria Eleitoral, nos siga e também fale para quem você conhece que está trabalhando com campanhas, pré-candidatos, para nos seguirem, que diariamente a gente tem postado muito conteúdo bacana. E óbvio, por favor, continue aqui também no YouTube acompanhando os nossos episódios no YouTube e também nas plataformas de áudio. Estamos em todas, então se você está dirigindo, né? E aí você coloca lá no Spotify o Mentoria Eleitoral para você ir aprendendo e aprimorando e fazer uma campanha linda e vitoriosa. É isso, até o próximo episódio. Até a próxima, pessoal. Até a próxima, valeu.